Que a paz do Senhor esteja com você. Vamos meditar na palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A palavra de Deus diz sobre a tentação de Eva, né? Que Deus disse para ela não comer do fruto da árvore. Deus disse a Adão e a Eva para não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Mas a serpente, ela veio para querer enganar Eva, para que ela comesse, porque ela sabia, né, que Deus tinha dado uma ordem. E ela foi tentar a Eva para ver se ela desobedecia a Deus. Eu acredito que não foi uma coisa assim de momento, que a serpente chegou e falou para Eva e ela comeu e pronto. Não, a serpente é esperta, o diabo é esperto. Ele chega assim com palavras doces, elogios, ele vai fazendo amizade com a pessoa. E a serpente foi assim. Ela veio, chegou, fez um elogio para Eva. Nossa, como você é bonita. Nossa, como esse jardim é bonito. E foi falando ao ouvido dela e foi fazendo uma amizade com ela e foi ficando íntima de Eva. Isso é um perigo. Em 1 Coríntios 15:33, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Muitas vezes você começa a andar com más companhias, dali a pouco você já está fazendo o que elas estão fazendo. Você é influenciado por ela. Então tem que ter muito cuidado com as companhias. Eva, em vez de sair fora, ela começou a dar ouvidos à voz da serpente. Por que muitas pessoas caem naquele conto do bilhete premiado? Porque param e dão ouvido, começam a conversar com o estelionatário. Se falar assim, não, eu estou com pressa e sair correndo e se não der ouvidos, a pessoa não cai no golpe. E Eva deu atenção às palavras da serpente. Ela tinha a palavra de Deus, ela devia ter ficado com a palavra de Deus. Mas a serpente utilizou de uma coisa que já estava dentro da Eva, a curiosidade. A curiosidade mata. Muitas vezes a gente vai só para ver como que é, tal, o que se faz naquele lugar, tudo, só por curiosidade e acaba pecando. Eva brincou com a tentação. Por quê? Brincar com a tentação, com o perigo, causa uma descarga de adrenalina no corpo. Muitas pessoas ficam viciadas nisso. Davi também foi um que brincou com a tentação. Em vez de ele ir para a guerra, ele ficou lá no terraço. E quando ele viu a Batseba, em vez dele fugir, não, ele procurou saber quem era ela. Olha a curiosidade aí. Sansão era outro também que era consagrado a Deus, ele era nazireu.
ele era consagrado ao serviço de Deus, mas ele quis brincar com a tentação. Ele foi buscar mulheres do povo inimigo, ele gostava de fazer enigmas, enganar os outros, e no fim ele mesmo foi enganado. Então fuja da tentação, fuja. A palavra de Deus diz: fugir do diabo e ele fugirá de vós. Não dê ouvidos à voz do diabo. Muita gente fala assim: mas um pouquinho só, não faz mal, um pecadinho só, de vez em quando. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo... 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 diz: não sabeis se um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Um pouquinho só de pecado acaba te levando à perdição eterna. Não brinque com o pecado. Muita gente fala assim: mas eu sou crente, deixa, está tudo sob controle. Na hora que eu quiser eu paro. E acaba se afundando cada vez mais na lama do pecado. Como nós podemos vencer a tentação? Como que Jesus venceu a tentação no deserto? Através da palavra de Deus. O inimigo vinha e falava um versículo tirado do contexto para ver se enganava Jesus. E Jesus usava a própria palavra de Deus. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque na hora da luta ela vai ser importante para a gente. A gente pode argumentar, a gente pode derrotar o inimigo através da palavra de Deus. Ela é uma espada que nos ajuda a nos defender do diabo. Nós temos que reconhecer a nossa fraqueza, ser humilde e reconhecer qual é o nosso ponto fraco, aonde que nós somos mais tentados. Um é mais tentado na área sexual, o outro na área financeira, o outro já é o orgulho. Então nós temos que reconhecer aonde que nós somos mais fracos e orar e pedir a ajuda de Deus para nos fortalecer nessa área. Nós temos que todo dia estar orando a oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. E o Pai que está lá no céu, que te ama, vai te mandar forças para você vencer a tentação. Que Deus te abençoe.